Olá, gente, bom dia! Vamos falar sobre o exemplo divino de criação de filhos, de paternidade e o que nós aprendemos com ele. Desculpa aí o atraso, foram uns 2 minutinhos de atraso. Mas nós já vamos começar com a nossa super live. Eu tô super animada para falar sobre esse tema. Assim como eu tava há 2 dias atrás para falar sobre disciplina. Mas eu tô muito animada para a gente discutir aí sobre a paternidade de Deus e o que nós podemos aprender sobre criação de filhos com aquilo que nós lemos a respeito da relação de Deus, Pai, com o homem. Da mesma maneira que eu falei lá na quarta-feira, eu repito, eu vou ter que dar uma olhadinha para baixo aqui para pegar minha colinha. Não quero deixar de falar nada daquilo que eu acho importante. Segunda coisa, essa live vai ficar disponível no IGTV por 24 horas, eu não quero errar igual eu fiz com a última. E terceiro, no domingo pela manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa live só falando sobre a tal da vara, né? Que o tema da live é tire a vara do trono da disciplina e coloque o Espírito Santo. E eu vou esclarecer algumas coisas que as pessoas sempre me perguntam sobre o assunto. Mas isso aí é domingo, às 9 da manhã, aqui no Mel Robaina. Também vai ficar só 24 horas no GTV aquela live, não adianta insistir para ficar mais, porque não vai ficar. A live de quarta-feira, aquela sobre o que a Bíblia fala sobre disciplina, era para ficar 24 horas aqui, mas como eu me confundi, acabei apagando antes, eu deixei lá no YouTube do Maternidade Simples. Então é youtube.com/maternidadesimples.br. O primeiro vídeo é a nossa live de quarta-feira, que eu acabei deixando mais tempo lá, porque eu me confundi e não fiz o que eu tinha prometido que faria aqui. Então a gente tem que cumprir as promessas, né? Por isso eu arrumei lá. Aqui eu não conseguia colocar mais de volta por causa do tempo. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o exemplo de paternidade divina e o que esse exemplo nos ensina sobre criação de filhos. Quando eu falo sobre o que Deus nos ensina sobre criação de filhos, às vezes as pessoas acham que é simplesmente o que a Bíblia fala sobre o tema. É óbvio que o que a Bíblia fala sobre o tema é o que Deus nos ensina, mas eu quero falar do ponto de vista do exemplo. A gente sempre fala, né, que na verdade o que mais nos ensina é o exemplo. A gente pode falar muito para as crianças, mas é o exemplo que arrasta. Sabe, outro dia até tive uma experiência. Eu estava lendo 100 Dias na Palavra, que era para fazer a Bíblia toda em 100 dias, então eu estava lendo no meu celular. Por quê? Porque eu quis ler numa versão diferente. Toda vez que eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu gosto de pegar uma versão diferente para a gente não ficar viciado, né? Para a gente prestar melhor atenção na leitura. E eu estava lendo na Nova Bíblia Viva e eu só tinha ela no aplicativo do celular, eu não tinha ela física impressa. Então eu estava lendo lá por 100 dias a Bíblia somente no celular. Quando terminou os 100 dias, eu fui ler a minha Bíblia nova, que eu ganhei de aniversário. Eu até mostrei, não sei se foi aqui ou no Maternidade Simples, que é com espaço para anotação e tal. E eu voltei a ler ali, no papel, no físico. E foi muito curiosa uma experiência que eu tive, porque nesse tempo a gente está fazendo devocional de Natal, desde o dia 1º de dezembro. E a Ana falou assim, já que eu estou fazendo devocional de Natal com vocês, então eu não preciso fazer o meu sozinha. E eu falei que, na verdade, seria legal se ela mantivesse o dela sozinha, mas também não a obriguei a fazer. Deixei ela escolher como que ela queria fazer. E no primeiro dia que ela saiu do quarto e me viu lendo a Bíblia física, ela simplesmente passou direto na mesa da sala, pegou a Bíblia dela, pegou o caderno de devocional dela e fez o devocional sem comentar nada. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Não é o que eu falo, não é, filha, estou no celular lendo a Bíblia, tá? Não é o eu falar, é o que ela vê. Então, quando eu falo de aprender com o exemplo divino de paternidade, é essa mesma ideia. É o que nós podemos aprender com a maneira com a qual ele se relaciona com o povo. E é por isso que a gente vai usar o exemplo divino para falar sobre o assunto. Gente, eu talvez vá citar alguns versículos aqui, novamente repito, se você quiser anotar, eu sugiro que você anote ou depois você volte quando estiver no IGTV para anotar, porque eu não consigo ficar voltando neles aqui, tá bom? Mas eu também vou citar vários textos sem dar referência e depois a gente pode pesquisar, vocês podem pesquisar melhor para encontrar na sua Bíblia, combinado? Então vamos começar. Por que falar sobre Deus como nosso exemplo de paternidade? Primeiro, porque ele é nosso modelo mesmo. A Bíblia fala que nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança dele, né? Lembra que fala Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, nós fomos criados para sermos como Deus na terra, sermos a imagem de Deus. Era para os animais olharem para Adão e Eva e falar, desculpa, achei que era Deus, mas não era só Adão. Entende? Para ser esse tipo de imagem de Deus na terra. Sensacional. Só que daí o pecado veio e estragou tudo, a gente perdeu essa imagem.
Porém, Jesus veio para resgatar. A obra redentora de Cristo não é simplesmente levar o nosso espírito, nossa alma para o céu. A obra redentora de Cristo é redimir, é resgatar o que foi perdido com o pecado, inclusive a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala em Colossenses 3,10 que nós estamos sendo renovados à imagem do nosso Criador, dia a dia. Então nós estamos voltando a essa imagem de Deus. E o nosso objetivo é ser como Ele. Jesus também falou, né? Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, o nosso objetivo realmente é ter como principal modelo Jesus, Deus. Jesus é a imagem de Deus, né? Ipsis literis, sem tirar nem pôr. Ele tem que ser o nosso modelo, o nosso referencial. O mais legal é que ele não é só um referencial de pessoa, tipo, nossa, essa pessoa é muito interessante, vou imitar as suas características. Ele é o referencial de um pai, ele sabe o que é ter filhos, ele sabe o que é se relacionar com pessoas que são difíceis, que são rebeldes, que não ouvem o que a gente fala muitas vezes. Então ele é um referencial de paternidade. E nós vamos ver um pouquinho sobre quais questões da relação do Pai Divino Celestial conosco, seus filhos da Terra, nós podemos reproduzir na relação com os nossos filhos. Uma coisa muito importante é falar, obviamente, que eu não vou esgotar o assunto aqui, eu não tenho como esgotar este assunto aqui, porque ele aí, ó, a Bíblia toda de capa a capa nos mostra a relação de Deus com seus filhos. Então, eu não vou conseguir em 40 minutos, uma hora, esgotar o tema Deus como Pai, mas eu selecionei alguns pontos que eu achei muito interessante. Uma coisa também que parte aí da nossa introdução de por que falar de Deus como nosso referencial paterno, primeiro é que ele é amor, né? Então você entende que o amor de Deus é um amor muito parecido com o que nós temos com os nossos filhos. Talvez o nosso amor pelos nossos filhos seja o máximo que nós podemos nos aproximar do amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor perfeito, é um amor sacrificial, é um amor que aguenta muita coisa e continua lá existindo. Na verdade, Deus, ele não tem amor, né? Ele é amor, a sua própria essência é amor. Então, se a gente pensa que o nosso amor pelos nossos filhos é o maior amor que a gente sente, talvez, por um ser humano, e Deus é o exemplo máximo de amor, nós podemos ver como que ele demonstra esse amor, como que ele, que é a perfeição do amor, se relaciona com as pessoas com as quais ele ama, para que nós possamos aprender deste modelo. Segunda coisa muito importante é que Deus é todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. Então, tudo aquilo que ele deseja realizar e que ele acha importante realizar, ele tem o poder para realizar. Nessa hora a gente pensa, então, por que ele não realiza determinadas coisas? Se ele é amor, ama os seus filhos e mesmo assim ele não realiza determinadas coisas pelos seus filhos, existe alguma coisa que a gente tem que aprender aí. Existe alguma chave importante do relacionamento pais e filhos que nós precisamos aprender. Por isso também aprendemos com o referencial do nosso Pai. Então vamos começar lá? Alguns pontos importantes que eu quero falar para vocês. Selecionei alguns aqui, não são, como eu falei, não vai esgotar o assunto, mas alguns são muito bacanas. O primeiro é que Deus, ele coloca limites para os seus filhos sem tirar o livre-arbítrio deles. Então, se a gente for lá para Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou uma única árvore que não podia comer naquele jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele deu a imensidão, a quantidade inúmera que a gente não consegue nem pensar de árvores frutíferas para aquele homem, para aquela mulher comerem e falou, tem uma que vocês não podem. Então ele colocou um limite. Esse limite, é claro, agora se a gente for falar teologicamente, do ponto de vista bíblico de relacionamento com Deus, a gente sabe que Deus não queria um ser humano robô, né? Ele não queria que nós fôssemos obrigados a amá-lo, ele gostaria que nós decidíssemos amá-lo. Mais do que isso, quando se coloca um limite, Deus estabelece um lugar de segurança. Por quê? Porque aquele limite rompido seria prejudicial para o homem. Existia uma razão daquele limite estar ali. Tanto que o homem, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se deu mal. E ele não se deu mal porque Deus falou, olha, eu não queria. E você desobedeceu, então agora você vai se dar mal porque eu disse que não. Não, existia uma razão. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava ali a moralidade humana que deveria se manter nos padrões divinos. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele
quis assumir para si esse padrão de moralidade. E é por isso que hoje a gente vê o quê? Cada um sabe que acha o que é bom, o que é ruim, que acha que tem a sua própria verdade. Não existe mais padrões imutáveis, né? Porque nós quisemos tirar, nós, a humanidade, quisemos tirar de Deus esse referencial único e padrão único de bem e de mal. Mas enfim, voltando, Deus sabia que aquele limite não era bom para o homem. Desculpa, transgredir aquele limite não era bom para o homem. Por isso ele estabeleceu. É por isso que nós falamos para os nossos filhos que eles não podem subir na janela, que eles não podem pôr a mão no fogão, que eles precisam organizar o seu quarto, que eles devem ter horário para estudar, hora para dormir, hora para acordar. É por isso que eles têm coisas que eles podem comer e coisas que eles não podem comer. Porque nós sabemos quais limites são importantes para eles crescerem bem. Quando nós estabelecemos um limite, uma coisa que eu falei que Deus não tirou o livre-arbítrio do homem, ele poderia simplesmente ter tirado aquela bendita daquela árvore dali, não podia? Ele podia simplesmente fazer o homem ficar cego para aquela árvore, camuflar aquela árvore. Ele poderia de muitas maneiras ter feito o homem de tal maneira que ele não tivesse a chance de quebrar o limite, sabe? É como, por exemplo, quando nós simplesmente, numa casa que tem criança pequena, nós tiramos todas as coisas que a criança pode pegar, sabe? Tipo assim, mas é que ali por exemplo, da minha casa ali na TV, nós temos o balcão baixo, nós temos o DVD, aquela caixinha da NET, nós temos um videogame, nós temos as caixas do home theater. Então nós estamos ali, à altura de uma criança pequena. Mas quando a minha filha tinha 1 ano e meio, 2 anos e começou a andar pela casa, eu não tirei aquelas coisas dali. Por quê? Porque eu queria ensiná-la que aquelas coisas estavam ali e que ela deveria aprender a não tocar naquelas coisas, a não mexer naquelas coisas. Então, assim como Deus poderia não ter deixado aquela árvore ali, eu poderia ter tirado todas as coisas dali. Porém, ao ter aquelas coisas ali, eu tive a oportunidade de ensinar a minha filha que existem coisas que ela não deve tocar, que ela não deve mexer. E ao longo do tempo, isso desenvolve nela a capacidade de ouvir o meu não e entender. Quando a criança vai lá, por exemplo, pegar numa faca, vamos supor, tem uma faca em cima da mesa, a criança vai lá colocar a mão, e eu digo que ali não pode mexer, ela já foi treinada desde pequenininha a não mexer em algumas coisas que a sua mãe disse que não pode. Agora, se eu simplesmente tiro todas as coisas e todas as coisas ela pode mexer, todas as coisas ela pode tocar, todas as coisas ela tem livre acesso, quando chegar uma coisa que de fato ela não pode, vai ser muito mais difícil para aquela criança aceitar. E infelizmente pode ser que aquela coisa naquele momento seja algo muito perigoso e pode trazer um prejuízo muito maior do que simplesmente uma caixinha de som que teu filho vai derrubar ali 1, 2, 3 vezes. Porque de fato vai acontecer. Quando eu digo que as coisas estão ali ao acesso das crianças, eu não estou dizendo que as crianças elas não vão tocar naquelas coisas. Elas provavelmente vão e você vai ter que ensinar muitas e muitas e muitas vezes, repetir inúmeras vezes que aquela coisa não pode. Mas quando você está ensinando, você está treinando o seu filho a ouvir a sua ordem, a entender que existem coisas que podem e que não podem. Então Deus ele não tirou a árvore do jardim. Por quê? Porque era uma maneira de mostrar que a obediência ela deve ser cumprida, existe um limite, então aqui você não vai ultrapassar. No caso, Adão e Eva ultrapassaram e eles sofreram as consequências daquilo. Obviamente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre consequências, é muito diferente, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e o negocinho ali do que a criança pega e derruba do hack. Porém, eu quero mostrar essas similaridades de que existem limites que Deus coloca sobre o homem e depois, ao longo da história, né, depois que eles saem do Jardim do Éden, sempre existem limites. Existem limites sobre o relacionamento do casamento, existem limites no relacionamento pais e filhos, existem limites no relacionamento dentro da igreja, existem limites no relacionamento com as outras pessoas. E todos esses limites Deus coloca, não é porque, novamente, voltar. É igual, por exemplo, assim, eu lavo minha cozinha e eu falo assim, ninguém entra na minha cozinha porque ela tá molhada, o chão tá molhado, né? Toda dona de casa conhece bem essa situação. Isso é um limite que eu estabeleci, mas não é um limite que é pro bem de todos, se a gente parar para pensar. É um limite porque eu tive trabalho, eu não quero que ninguém suje aquela cozinha naquele momento que está secando o chão, não é verdade? Não é esse tipo de limite que Deus estabelece. Deus não é um cara que coloca limites pro bel prazer dele, porque, eu não quero ficar ofendido. Por exemplo, quando Deus fala para você não adorar outros deuses, tava lá Israel no meio de um povo que adorava Baal. Deus não falava, não adore Baal porque eu vou ficar com ciúmes, porque eu quero que você só ame a mim. Não, mas é porque Deus sabia que Baal era uma divindade, né, pagã, que levava o povo a fazer sacrifício de criança, que era uma divindade
que estimulava a prostituição, relacionamento promíscuo com muitas pessoas. Então ele sabia que isso era ruim para a humanidade. Então quando ele colocava um limite porque era ruim para a humanidade. Até hoje, todos os limites que Deus coloca, que a gente vê na Bíblia, são limites que, se nós descumprirmos, são ruins para nós mesmos. E é a mesma maneira que nós devemos fazer com os nossos filhos, colocar limites sempre, porque a transgressão desse limite é ruim para a criança. Né? Então, na hora de estabelecer esse limite, a gente ter isso em mente, ok? Que Deus fazia isso, mas ao mesmo tempo ele não tirou o livre-arbítrio. Que é aquilo que eu falo, se a criança não tem a oportunidade de fazer o que é errado, a oportunidade, por exemplo, se não existe nada para a criança mexer no rack da sala, no armário da sala, que ela não pode mexer, você está tirando o livre-arbítrio da criança, de ela ter essa questão de poder fazer o errado e decidir não fazer. Como eu falei, é claro que você vai ter que repetir muitas e muitas vezes. E Deus também fazia isso. Se você olha lá no Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito, ali em Êxodo, Deus dá diversas orientações de como deveria ser o relacionamento deste povo com a terra que eles iriam entrar, o relacionamento entre eles mesmos e o relacionamento com o próprio Deus. Tudo isso visando o bem-estar do povo, porque Deus já sabia o que seria ruim e o que seria bom para o povo. Então Deus estabelece. Mas mais lá na frente, em Levítico, ele coloca outras leis, número, em Deuteronômio, o que acontece? Ele repete essas leis para um povo ali que não conhecia. Depois, quando eles entram na terra e tem reis, vários profetas aparecem. E os profetas vêm e o que eles fazem? Eles repetem aquilo que Deus falou. Gente, vocês estão fazendo errado, vocês precisam fazer certo. E o certo é isso e aquele outro. Então, Deus sempre repete, né? E a própria Bíblia fala em Deuteronômio 6 ou 9, agora confundi, gente, que é um versículo que eu falo muito quando eu falo sobre criação de filhos, que fala que as palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração e que você ensine insistentemente aos seus filhos, ou seja, repetindo dia após dia, quando estiver deitado em casa, sentado, caminhando pelo caminho é bom, andando pelo caminho. Então ele fala sobre repetir as palavras da lei, sobre insistir. Deus, ele não acha que você tem que... Deus nunca fez isso com o povo, falou uma vez só e nunca mais repetiu. Não, ele repete várias vezes. O relacionamento do pai com o filho, do pai celestial com seus filhos, inclui a repetição das leis, a repetição das ordens. Nós vemos isso na Bíblia. A própria Bíblia já é um sinal disso, né? Porque Deus deixou anotado para nós aquilo que nós devemos e não devemos fazer. E ele insiste que nós, como pais, façamos o mesmo para os nossos filhos, que a gente repita os ensinamentos. E isso significa o quê? Que nós sabemos que os nossos filhos vão errar, que eles não vão aprender de uma vez por todas, mas que nós devemos insistir e repetir para que eles, de fato, enfim, aprendam. Uma outra coisa importante é que todos os limites que Deus estabelece, eles nunca vêm desconectados da presença do Pai e da provisão do Pai. Quando Deus estabeleceu lá o limite no Jardim do Éden, a gente vai voltar para essa história aí, porque eu acho que ela ensina muito pra gente. Uma coisa muito bacana é você pensar que existia o limite, a tal da árvore que não podia ser consumida, porém todos os dias Deus estava com o homem. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha até o jardim e passava um tempo com Adão e Eva. Além disso, a Bíblia fala que era uma árvore que não podia comer. Em compensação, tinha milhares de árvores que o homem poderia comer. Então, ele tinha sustento. Não faltava para ele onde comer, não faltava para ele alimento, não faltava para ele opção. Ele tinha opção para comer e ele tinha opção para se sustentar. Então ele tinha muita oportunidade, ele tinha tudo aquilo que ele precisava, ele tinha provisão e ele tinha a presença do Pai maravilhoso, trazendo afeto, trazendo carinho. Ele tinha um limite, mas não aquele limite, ele não era necessário, sabe? Não era assim, tipo, nossa, faltava comida para o homem e a única árvore que ele podia comer era a árvore que Deus falou que não podia. Não, de maneira alguma. Deus trouxe provisão e Deus trouxe presença. E isso é algo que nós, como pais, nós muitas vezes esquecemos. Nós queremos dar regras, queremos dar limites, queremos falar pode, não pode, porém, na hora de passar tempo com os nossos filhos, de brincarmos com os nossos filhos e de oferecermos para ele o que eles precisam, especialmente na área emocional, nós falhamos. Nós queremos cobrar dos nossos filhos sem antes encher o tanque de afeto dos nossos filhos. E isso é fundamental. Nós precisamos ter tempo com as nossas crianças, produzir dentro do coração deles tudo aquilo que eles precisam, enchê-los de afeto, de amor, de carinho, de presença e de provisão,
para que eles possam estar aptos para cumprir realmente e respeitar os limites que nós vamos estabelecer. Uma criança que ela não se sente amada, e muitas vezes a provisão aí não é só a provisão da comida, né? Às vezes é, mas normalmente a comida a gente oferece. O que geralmente a gente falha em oferecer é o amor, o tempo de brincadeira, a atenção, as palavras de afirmação, palavras de afeto. A gente falha muitas vezes em prover alimento emocional, em alimentar a autoestima dos nossos filhos, em mostrá-los que eles são importantes, valorosos, valiosos, que eles pertencem a um lugar. E isso tudo é fundamental. E do ponto de vista físico, a gente acha que a gente sempre provê os nossos filhos, mas muitas vezes os nossos filhos têm falta de sono adequado, porque a gente não ajuda no limite da hora de dormir, da hora de acordar. Muitas vezes nossos filhos têm falta de nutrientes adequados, porque a gente dá uma alimentação às vezes desregrada, desregulada, e isso tudo a gente tem que olhar. O pai perfeito, antes de colocar um limite ali, ele também oferece provisão para os seus filhos e presença, isso é fundamental. Eu já falei no Maternidade Simples várias vezes, uma criança birrenta, muitas vezes ela só está precisando de atenção. Muitas vezes acontece, isso é muito triste, das crianças desobedecerem os seus pais, porque elas preferem receber a atenção negativa de uma bronca e às vezes até de um castigo físico, do que não receber atenção nenhuma. Isso é muito triste a gente pensar nisso, mas acontece. A literatura registra, vários psicólogos registram que isso é recorrente. A criança ela prefere receber uma atenção negativa do que não receber atenção nenhuma. Então avalie, às vezes o que na verdade está acontecendo com o seu filho não é um salto de desenvolvimento, não é aí uma rebeldia deliberada, às vezes só é a falta de atenção. Eu já contei até lá no Maternidade Simples uma vez que a Ana Júlia estava super bem do comportamento dela, de repente ela começou a ter um comportamento muito negativo, muito difícil. E eu não sabia o que estava acontecendo. Daí uma hora eu parei e avaliei. Fazia assim, tipo, 10 dias que eu estava envolvida num projeto, o dia inteiro, de manhã, tarde e noite, trabalhando muito. E a atenção que normalmente eu dava para ela diminuiu. Não é que eu não dei atenção, mas diminuiu. E ela sentiu isso. A criança, ela não racionaliza como nós. Ah, minha mãe não está me dando atenção. Ah, então agora eu vou me comportar bem mal, para ela olhar para mim e prestar atenção em mim. Não, a criança simplesmente se sente com falta sabe aqueles neurotransmissores que promovem o bem, serotonina, endorfina, aquela sensação de bem-estar. Isso foi privado, porque ela está se sentindo rejeitada, está se sentindo afastada. Como resultado, o cérebro dela entra num curto-circuito e o comportamento acaba sendo negativo, não de maneira deliberada e intencional. Acaba sendo um comportamento negativo que nem a própria criança sabe explicar o porquê. E muitas vezes é somente falta de atenção. Então nós precisamos aprender que Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo e nós devemos ser pais que nos relacionamos com os nossos filhos. A Bíblia fala em vários trechos que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Ou seja, existe um acesso que nós vamos até Deus e Ele corresponde com a presença dEle. Da mesma maneira nós deveríamos ser com os nossos filhos. Eles nos se aproximam de nós e nós correspondemos com amor, com afeto e com presença. Ok? Vamos partir para a próxima, que a gente demorou bastante aqui já. Deus explica a consequência antes do limite ser quebrado. Isso é fundamental, gente. Você nunca pode estabelecer uma regra sem estabelecer uma consequência clara para se essa regra for quebrada, e isso antes do limite ser quebrado. É claro que com crianças nós vamos ter situações assim, você vai falar, só por que eu tô falando isso, né? Deus falou, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve pegar. Se você pegar, você vai morrer, né? E aqui a palavra morrer não era tipo comeu e morreu instantaneamente, mas seria separado de Deus. E a morte seria espiritual e depois o seu corpo também iria se corrompendo até a morte física, porque Adão e Eva não deveriam morrer, nós seres humanos não deveríamos morrer. E é por isso que a morte para nós é tão incômoda, porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a eternidade. Então Deus estabeleceu essa questão do limite da árvore e falou antes, ó, se acontecer isso, se você quebrar esse limite, você vai ter essa consequência. E ao longo da história ali do povo de Israel e depois até mesmo com o Novo Testamento, a gente vê a mesma coisa. Deus fala, você vai chegar lá, vai ter um povo assim. Se você se envolver com as práticas repugnantes dele, vai acontecer tal, tal, tal coisa. Se você fizer isso, vai acontecer tal e tal coisa. A própria lei de Êxodo, né, Êxodo e Levítico, a lei de relacionamentos sociais, que era uma lei muito dura, porque afinal Jesus não tinha vindo, as pessoas não conheciam a graça, as pessoas não entendiam como era possível uma pessoa perdoar a outra, ainda isso era muito distante, porque não havia um exemplo claro para eles, né?
Então a lei era realmente a do olho por olho, dente por dente, e tinha consequências claras. Ó, se você fizer tal coisa, a consequência é tal coisa. Assim como existe uma legislação hoje que diz que se você furar o sinal vermelho, você vai ganhar uma multa e 7 pontos na carteira, não é? Enfim, Deus sempre trabalhou dessa maneira. E nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Filho, a nossa regra aqui em casa é tal. Se você não cumprir essa regra, a consequência vai ser aquela lá. E isso é muito importante deixar claro para a criança. E como eu ia falando, é muito comum. É claro que as crianças maiores vão ter mais facilidade, as menores menos. E assim a gente vai trabalhando, respeitando o desenvolvimento das crianças, que também é um exemplo de que Deus faz conosco. Mas se você parar para avaliar, o que é muito comum, você dá a regra, a criança quebra a regra uma primeira vez. A criança testa o limite não porque ela simplesmente quer testar você, mas é porque é da natureza humana tentar descobrir até onde pode ir. A Bíblia fala, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, que o mal está ligado ao nosso coração desde criança, infelizmente essa é a verdade. Mas é a disciplina realmente do pai, da mãe, das pessoas ali, a família, colocando limite, que vai ajudar a afastar esse mal do nosso coração. E depois que a criança quebra, aquela consequência tem que acontecer. É claro que você pode relembrá-la para que a consequência como que eu posso falar? Para que a consequência traga realmente a compreensão daquela regra quebrada, relembrá-la da regra. Eu gosto muito de fazer assim aqui em casa, né? Então, com a criança bem pequenininha, filha, não pode riscar na parede. Beleza. Primeiro, tem algumas coisas, gente, que acontece que a gente não é Deus, né? Então, a gente às vezes não sabe que a criança vai fazer alguma coisa que pra gente é óbvio, pra criança não é. Então, muitas vezes a gente vai estabelecer a regra depois que ela já foi quebrada mesmo sem existir, sabe? Então, a criança vai riscar a parede a primeira vez. Você nunca pensou na sua cabeça que na ideia dela podia riscar na parede. Você não imaginou que isso ia acontecer, porque você não percebeu que na cabecinha dela a parede é uma tela branca. Então, a primeira vez que ela fizer, provavelmente a regra ainda não foi estabelecida. Então, o que eu gosto de fazer aqui em casa? Riscou a parede. Fiz isso com as duas. Não pode riscar. É uma regra. Não pode riscar a parede. Se você riscar a parede, você vai ficar sem, vai ter que limpar a parede, vai ficar sem os lápis, enfim. Quando a criança tá chegando com o lápis perto da parede, você lembra, filha? Lembra que não pode riscar na parede. Risca aqui no papel, dá uma alternativa para a criança. Isso é muito importante. E Deus nos ensina isso também. Deus mostra, você não vai adorar os outros deuses porque eles são ruins, mas você vai adorar a mim. E você vai fazer assim, assim, assado. Então, dar alternativas que são claras, alternativas que são coerentes, isso é muito importante. E daí, quando a criança quebra a regra, a consequência tem que acontecer, né? Como eu falei lá na primeira live, vou falar na próxima também, é que o nosso comportamento ele é moldado pelas consequências que vêm até nós de acordo com as nossas ações. Então, não adianta você querer achar que apenas o falar vai trazer transformação. É claro que sim, mas quanto menor a criança, menor é a capacidade cognitiva de ouvir uma ordem e internalizá-la sem que haja essa relação com o meio. Né? O próprio Piaget, que é uma das pessoas que os teóricos da psicologia do desenvolvimento tanto, né, colocam lá em cima as teorias dele, ele fala da questão do sensório motor, do 0 aos 3 anos aproximadamente, a criança aprende basicamente pelo que ela sente, as sensações. Então, não tem como essa criança simplesmente aprender pelo que ela ouve, ela vai aprender pelo que ela experimenta. Então, quando ela tem uma ação e vem uma reação para ela, daquela ação, seja uma reação positiva, de um reforço, de um sorriso, de um parabéns, de um abraço, de um carinho, ela vai reforçar aquele comportamento, ou um reforço negativo, ou né, no que a teoria do comportamento diz que chama de punição mesmo a palavra, que é alguma coisa que seja desagradável para essa criança, para que ela aprenda que aquela reação não foi bacana e esse comportamento vai sendo extinguido. É claro que à medida que a criança cresce, cognitivamente ela se torna mais capaz de aprender pelo aprendizado e pelo exemplo. E isso você vai, então, ensinando a criança pelo meio em que ela vive, não só com o meio interagindo diretamente com ela, seja pelo reforço ou pela punição, mas também pelo aquilo que ela vê. Por isso que Deus, novamente o nosso exemplo, Deus fala tanto sobre você estar lendo a palavra, você orar, você se relacionar com Ele, porque à medida que você se relaciona com Ele, você o conhece, você pode aprender pelo exemplo dele, vendo como Ele é bondoso, como Ele é amoroso, como Ele trata as pessoas, como Ele trata você mesmo, e isso é um exemplo. Da mesma maneira com os nossos filhos, nós precisamos nos relacionar com eles para que eles olhem para nós como exemplos e nós possamos ensiná-lo sem mesmo precisar falar muitas coisas, mas apenas vivendo. Então eu
fugir do tema que eu estava falando, do tópico que eu estava falando, mas é esse, as consequências têm que ser faladas antes do limite ser quebrado. E outra coisa muito bacana que Deus mostra, que Deus nos ensina e que nós podemos aplicar com os nossos filhos, é a questão das consequências progressivas, né? E é uma coisa que inclusive eu vou falar no domingo sobre a questão da vara, que muita gente acha que punição física, vara, é a única maneira de educar. E na verdade a gente vê que Deus, ele se relaciona com o seu povo de maneira progressiva, então as consequências são progressivas, né? A terra não, se você fizer tal coisa, a terra não vai dar sua colheita, a chuva não vai cair. Daí depois você vê a história dos reis de Israel, né? Então primeiro ficou sem colheita, não tem chuva. Isso tudo por quê? Para que o povo possa se arrepender e parar com os maus caminhos. E daí depois o povo continuou, então de repente veio um povo e invadiu, teve uma guerra. E depois teve uma outra guerra mais intensa. Depois teve aquele sítio, né, que acontecia, os inimigos cercavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, e com isso ninguém tinha provisão e suprimentos. E ia progredindo, aumentando a consequência de acordo com a insistência do povo pecar, até que veio o último, né, o ultimate, que veio o exílio, que veio uma nação, pegou esse povo, tirou da cidade deles e foi o máximo da consequência, o máximo da punição. Então você vê um crescente na consequência. Deus não vem logo da primeiro pecadinho que o povo comete já com o exílio, né? Deus vem ponto por ponto, falando, você fez isso, a consequência é essa. Se arrependa. Você vai continuar fazendo? A consequência vai ser pior. E assim vai até que chega na última consequência, que é o exílio. Então nós aprendemos que as consequências para os atos das crianças não podem ser iguais e sempre o máximo. Uma criança que risca na parede não deve sofrer a mesma consequência de uma criança que bate no rosto da mãe deliberadamente. Entende? Uma criança que simplesmente diz que não vai fazer lição de casa não pode ter a mesma consequência que uma criança que não quer almoçar. Então nós precisamos entender que cada atitude tem uma consequência específica. E o quanto mais lógico a consequência, melhor, né? Quanto mais relacionado estiver ao ato, mais educativo será para a criança. E esse é um assunto que eu falo lá no maternidadesimples.com.br. Acho que se você procurar por melhor método de educação, se eu não me engano, aparece um texto, um vídeo sobre esse assunto. Mas você precisa entender que ações diferentes têm consequências diferentes. E o próprio Deus lida com isso de maneira progressiva. Ele nunca é um Deus que vem com o exílio logo de cara. E nós precisamos entender, então, que existe sim uma hierarquia para essas consequências, usando o exemplo do próprio Deus na maneira de ele se relacionar com o seu povo. Deus deixa também muito claro essas regras, né? Não é só, não faça porque você vai se dar mal. Não faça porque assim é melhor. Mas ao mesmo tempo ele entende que existe uma limitação de maturidade dos seus filhos, digamos assim. Como eu falei lá atrás, uma criança de 2 anos, ela vai ter um nível de cognição que permite ela aprender algumas coisas e algumas coisas ainda não. Com 6 anos, você pode cobrar coisas. Então, se com uma criança de 2 anos você não pode cobrar que a cama esteja arrumada do jeito que você acha que tem que estar, uma criança de 6 anos você já pode falar, olha filha, a cama arrumada é assim, né? Uma criança de 10 anos, você já pode esperar que ela arrume a cama sem você ter que pedir. Então, você vai subindo o padrão de exigência de acordo com a maturidade que a criança tem e de acordo também com aquilo que você já ensinou para ela, não é isso? Você não cobra de uma criança de 10 anos que ela faça, vamos supor, tô pensando aqui, que ela lave a louça, se você nunca na sua vida você ensinou ela a lavar a louça, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, depois que você ensinou, você já pode cobrar e ao mesmo tempo você não vai pedir para uma criança de 2 anos lavar a louça, nem você vai ensinar uma criança de 2 anos lavar, por exemplo, uma panela do almoço. Entendeu? Porque a maturidade traz exigências diferentes e também aquilo que você ensina traz exigências diferentes. Deus foi exatamente igual com o seu povo. Então lembra que eu falei que a lei lá atrás em Êxodo parecia uma lei muito dura? Mas era uma lei que era adequada para a maturidade daquele povo da época. A maturidade de um povo que não tinha um relacionamento profundo com Deus e principalmente que não tinha um exemplo vivo de Jesus. Quando Jesus vem para a terra, ele sobe o padrão. Ele falou, olha, agora eu estou vindo aqui e eu vou ensinar vocês sobre um negócio chamado perdão. Eu vou ensinar para vocês um negócio chamado resignação, humilhação, porque eu era rei, eu era Deus, eu sou, né? Sou Deus poderoso, sou do universo, mas eu me esvaziei do meu lugar de Deus. Eu saí do meu trono poderoso, soberano do universo e vim aqui
me humilhei, eu vou morrer naquela cruz por obediência, por amor a vocês, e eu vou perdoar as pessoas que me fizeram mal, eu vou morrer inclusive por aqueles que falam mal de mim, que vão continuar falando mal de mim até o último dia. Então, eu que sou o maior exemplo para vocês agora, eu quero que vocês façam o mesmo. Então, a partir de agora, lembra que vocês falavam lá que era olho por olho, dente por dente? Então, agora não é mais assim. Não é quem matou, morreu. Agora, se alguém te fez o mal, você vai perdoar. Se alguém roubar uma coisa de você, você não vai atrás querer justiça. Sabe? Se alguém fizer o mal, você não vai ser mais aquilo de ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Não, não, não. A partir de agora é ame os seus inimigos, porque eu vim aqui ensinar para vocês que vocês podem amar os seus inimigos. Então, da mesma maneira que a maturidade nos leva a crescer em Deus, Deus aumenta as exigências dele sobre nós, de acordo com aquilo que ele nos ensinou, da mesma forma com os nossos filhos. Então, à medida que as crianças vão crescendo, nós vamos aumentando as responsabilidades, aumentando as exigências e ensinando elas também à medida que elas crescem essa capacidade. Muitos de nós tendemos a passar a infância dos nossos filhos protegendo eles de muitas coisas que nós deveríamos estar ensinando eles a fazerem. É claro que é mais rápido eu lavar a louça, gente, infinitamente mais, e normalmente fica melhor lavada, né? Só que eu preciso ensinar a minha filha a lavar, isso é bom para ela, isso é bom para ela como ser humano, saber cuidar das coisas, não é verdade? Então nós não podemos achar que os nossos filhos têm que ser protegidos de tarefas, nós precisamos ensiná-los a desenvolver tarefas e exigir deles aquilo que a idade permite, aquilo que nós já ensinamos também permite que a gente cobre. Vamos ver qual que é a próxima? Eu também estou bem aqui para frente. Eu vou só os últimos dois, então, aqui. Um é que Deus sempre olha em longo prazo. Então, ele permite que algumas coisas aconteçam pra gente, que a gente quebre a cara com as nossas escolhas para que a gente possa aprender, não é verdade? Então, ele não interfere em coisas que são as nossas escolhas. Ele permite que a gente escolha. Mesmo que ele saiba que isso vai dar mal, vai dar ruim, que não vai ser bom para nós em curto prazo, a gente vai sofrer em curto prazo, mas para em longo prazo nós aprendermos. Então, muitas vezes, eu gosto de um versículo muito legal que fala assim, que o homem escolhe o seu próprio caminho, daí ele se dá mal e depois ele se irrita contra Deus, né? Mas eu não vou lembrar agora a referência, tá lá em Provérbios, é muito bom esse versículo. Não é com essas palavras que ele fala, obviamente, mas é essa a ideia. E muitas vezes acontece com os nossos filhos, não é? Eu não sei você, mas assim, às vezes eu dou uma ordem para minha filha sobre, organiza o teu quarto agora, porque depois a gente vai dormir. E se eu vier para fazer você dormir e o quarto não estiver arrumado, eu não vou ler o livro a leitura antes de você dormir, porque você vai gastar tempo, eu não vou ficar esperando e tal. Então é uma regra que a gente tem aqui em casa. A hora da leitura antes de dormir, ela só acontece se o quarto já está arrumado na hora de dormir. Eu não vou ficar lá esperando 15 minutos a criança arrumar o quarto, para daí eu ir ler, para daí a gente atrasar todos os horários, sabe? E daí já aconteceu de eu chegar lá na hora e falei, filha, tá bagunçado o teu quarto, eu não vou ler pra você hoje porque tá bagunçado, eu não vou ficar esperando. E ela faz o quê? Ela fica brava comigo, achando que a culpa foi minha. Então a gente devolve isso pra criança falando, peraí, não foi culpa minha. Deus faz isso com o povo toda hora, ele fala, olha, vocês estão sofrendo isso porque vocês fizeram aquilo, vocês escolheram esse caminho. Então a gente traz isso pra criança de volta, olha, você escolheu isso, filha. Não fui eu que trouxe a consequência para você, foi você que escolheu. Então, você escolheu, agora, o que eu posso fazer, não é verdade? Essa foi uma escolha sua. E Deus faz isso com o povo o tempo todo e nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Permitir que eles sofram as consequências. É claro que é ruim, é claro que eu gosto desse momento de leitura com ela, é claro que eu sei que ela gosta também, mas eu preciso deixar que ela sofra as consequências da escolha ruim dela para que ela possa aprender. É claro que tem crianças que aprendem no dia seguinte e nunca mais fazem, tem crianças que vão outras vezes errar ainda até que aprendam e internalizem aquela regra. Assim como Deus não poupa o seu povo das consequências dos seus erros, nós não podemos poupar os nossos filhos das consequências dos seus erros. É claro, né, gente, que é muito proporcional. Se a criança vai se jogar pela janela, você vai poupar a criança das consequências do seu erro, claro. Mas a gente está falando de coisas do dia a dia que a criança precisa aprender. Sabe aquela coisa de a criança deixar um negócio jogado no chão? Você viu que ela deixou, você viu que ela vai perder, mas você deixa porque você já avisou ela que não deve deixar jogado no chão? E de repente ela fala assim, eu queria tanto brincar com aquele bonequinho do Lego e eu nunca mais achei. É claro que é triste,
Principalmente se você comprou o bonequinho do Lego e você gastou dinheiro com aquele bonequinho. Mas você permite que a criança sofra a consequência, sofra a perda e fale, filha, puxa vida, você perdeu porque você não guardou. Vamos guardar melhor as próximas coisas para que não se repita? Isso é muito importante. Isso é muito importante também. Sabe o que acontece muito, gente? Isso é muito péssimo para o ensinamento dos nossos filhos. Eu dei aqui o exemplo disso, né? Mas acontecia, por exemplo, a lápis de escrever da escola. Agora, esse homeschooling, que não é homeschooling, gente do céu, perdi um monte de coisa. Mas aí a criança fala, filha, tem que guardar esse lápis no lugar certo, porque é o lápis de escrever. Você tem 3 lápis de escrever. A criança perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, você vai dar um velho, você não vai comprar um novo. Entendeu? O que a gente faz muitas vezes, a criança perde porque não guardou, a gente vai lá e compra um novo. Ah, mas é porque ela não pode ficar sem lápis, né? Você não tem lápis velho para dar? Então, vamos criar uma estratégia aí. O que não dá é para a criança achar que ela pode não cuidar das coisas dela e que o pai e a mãe sempre vão substituir, entendeu? E a gente tem que permitir que as crianças sofram as consequências negativas, das ações ruins que elas tomam, das atitudes ruins que elas tomam. É claro, atitudes, como eu falei lá em cima, que a gente já avisou que a consequência é tal, não é verdade? Se a criança nunca soube que aquela consequência podia acontecer e ela sofre, tudo bem, ela pode sofrer, mas aí a gente vai ajudá-la, né, nesse processo de resgatar, esse processo de se organizar. E isso é um outro ponto. Mesmo as consequências ruins que acontecem com os nossos filhos, elas sofrem, né, as consequências ruins, acontece, é difícil, é ruim, é duro. E nós temos que permitir que as consequências aconteçam, porém isso não significa que a gente não pode ajudar a criança nesse processo. E quando eu digo ajudar, não é livrar a criança da consequência, mas é estar ali, estar junto, é falar, tá, vai dar certo, o que você precisa nesse momento. Jesus fez isso. Jesus, o próprio Deus, sabendo que a consequência do nosso próprio erro era a morte eterna, é aqui essa corrupção desse mundo, o que ele fez? Ele veio aqui e ele nos ajuda, ele nos dá o Espírito Santo, nos dá a graça, ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para suportar a consequência do nosso erro. Então isso também faz parte, sabe, de ser pai, de ser mãe. É permitir que a criança sofra a consequência do seu erro, mas não é abandonar a criança. Sabe aquela coisa daquele pai que dá ou daquela mãe que dá aquela bronca e daí fica o dia inteiro de cara amarrada com o filho? Sabe? Você vai lá, a criança faz uma coisa errada. Daí você briga com ela, daí você briga, esbraveja, grita, porque não é só a consequência, você ainda quer trazer uma carga emocional aí, tudo que você está sentindo você quer jogar em cima da criança. Então a criança sofre a consequência do erro, ela sofre toda a carga emocional daquilo que você está sentindo, você joga em cima da criança e ainda fica o dia inteiro de cara amarrada com a criança para que ela se vire sozinha, ninguém mandou fazer isso. Não é assim que Deus faz, gente. Deus permite a consequência, mas ele está conosco, não é verdade? Então, a gente precisa lembrar que a consequência que os nossos filhos vão sofrer não deve ser somada à nossa ausência. A gente precisa estar presente. E isso também é ser um pai e uma mãe que segue o exemplo de Jesus, que segue o exemplo do Pai perfeito celestial. É um pai que permite as consequências, mas ele está presente. Ele não abandona a criança, ele não tira o amor da criança, ele não tira o afeto da criança. Entende? Isso é muito importante. Esse é um exemplo para mim, o maior, que a gente precisa sempre ter em mente. E por fim, para terminar, porque já são aí 9h45, é que Deus não nos poupa das frustrações. Lembra que eu falei que Deus é todo poderoso? Ele é amor e ele é todo poderoso. Ou seja, se tem alguém que pode nos poupar de tudo, evitar que todas as coisas ruins aconteçam conosco, é Deus, não é verdade? Mas ele não faz. Ele não nos poupa das coisas ruins que acontecem nesse mundo. Esse mundo acontece doença, esse mundo acontece roubos, esse mundo acontece tristezas, porque nós estamos num mundo caído e decaído que já se afastou da perfeição divina, que não diz respeito mais só àquele lugar perfeito que a soberania de Deus reinava, soberano em que só havia perfeição. Não, esse mundo é caído e ele é governado, né? A Bíblia fala, Jesus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está nesse contexto ruim, mal, que vão acontecer doenças, tristezas, roubos, etc e tal. Nesse momento, nesse mundo em que vivemos, nós vamos sofrer essas coisas porque nós estamos nesse mundo. Quando nós estivermos lá no céu, aleluia, a Bíblia fala que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro e tudo vai ser lindo. Mas enquanto a gente vive nesse mundo, a gente vai ter sofrimento, frustração, doença, a gente vai ter situação difícil. No ano passado, a minha filha ficou 7 dias no hospital. Você acha que a gente gostou? Que foi maravilhoso? Ai, como eu amo?
Não, não é legal, não é verdade? No começo desse ano aqui, entraram na nossa casa e roubaram as bicicletas das minhas filhas. Você acha que a gente achou legal, bacana? Não, é claro que não. Porém, por que Deus, que é todo poderoso, soberano, que pode nos livrar de todas as coisas, não nos livrou disso? Porque Ele sabe que a gente aprende com as frustrações, que a gente cresce com as frustrações. A Bíblia fala, e eu amo esse versículo, que fala lá que quando vocês estiverem passando por aflições em Tiago, fiquem muito felizes, tenham por motivo de toda a alegria o fato de passarem por várias provações, por várias tribulações, por várias dificuldades. Não é só tipo motivo de alegria, é motivo de toda a alegria, de grande alegria, porque a provação, produz em vocês a perseverança, vocês crescem, vocês evoluem, vocês amadurecem e o resultado vai ser que vocês vão ser íntegros e não vão ter falta de nada. Ou seja, aquilo nos faz crescer, aquilo nos faz produzir o melhor dentro de nós, as frustrações. Se Deus, que é todo poderoso e é o amor perfeito, que não tem comparação com o nosso amor pelos nossos filhos, não nos poupa das frustrações, por que cargas d'água, criatura, a gente vai querer que os nossos filhos não se frustrem? A gente vai querer que no parquinho a criança empreste todos os brinquedos para o nosso filho. A gente vai querer que na escola ele seja aceito por todos os amiguinhos. A gente vai querer que ele tenha todos os materiais escolares perfeitos do mundo, os mais bonitos, e todos os brinquedos que ele quer, ele merece ter. Não, gente, a frustração, o não, a tristeza, a rejeição que fazem parte desse mundo, sabe? Aquela criança que não vai emprestar nenhum brinquedo pro seu filho no parquinho, aquela criança que teu filho queria ser amigo na escola e a criança não vai querer ser amigo dela, o simples fato de você, por exemplo, mudar o turno da tarde para amanhã. Minha filha não queria ir para a escola de manhã, mas eu falei, você vai, filha, e ela não tá feliz, mas vai acontecer, porque é o melhor para nossa família e ela vai precisar aprender a lidar com essa frustração. Eu gosto de ver a minha filha triste, não gosto, mas eu sei que é pro bem dela aprender a lidar com a frustração de não ter algo que ela quer. Se Deus, o Pai Celestial, que nos ama de maneira perfeita, e que pode todas as coisas, não nos poupa das frustrações, por que nós deveríamos poupar os nossos filhos? Agora a questão é a mesma que eu falei lá atrás. Ele está conosco, então nosso filho vai se frustrar, mas nós estamos oferecendo suporte emocional, nós estamos juntos, nós estamos oferecendo estratégias. Então, né, quando minha filha estava no hospital, era difícil, mas Deus me falava que Ele me amava, que Ele estava conosco, Ele me dava estratégias para a gente orar, para buscar alegria, para renovar a nossa paz, Ele nos dava essa paz, essa alegria, mesmo em meio à frustração, mesmo em meio à dificuldade. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Tá difícil, filha, eu sei que você foi agora para de manhã, você não tá mais vendo os seus amigos, mas que tal se você mandar uma mensagem para os seus amigos? Você quer tentar encontrar os seus amigos à tarde de volta? Vamos tentar marcar alguma coisa, sabe? E você oferece estratégias para que o teu filho lide com a frustração da melhor maneira possível. Você ensina ele a pensar em coisas boas, você ensina ele a orar para que Deus também enche o coração dele de paz, você dá estratégias, sabe? A gente não poupa as crianças das frustrações, mas nós damos estratégias para ajudá-las a lidar com isso. E mais, nós oferecemos o nosso carinho, o nosso amor, o nosso abraço. Porque assim, quando minha filha estava no hospital, o que me sustentava era a presença de Deus, o amor dele, a paz dele, a alegria dele, saber que ele estava ali comigo. Seja para o bem ou para o mal, ele está comigo. Seja no bem ou no mal, ele está comigo. Então a minha filha saber que eu tô com ela, mesmo que seja para ela sentar no meu colo e chorar, é o que basta. Entende? Não é que eu vá mudar a situação, mas eu ofereço para ela o meu suporte. Gente, eu falei mais do que eu queria falar, já são 9h50, não era para demorar tudo isso, mas é que não tem como falar da perfeição maravilhosa de Deus sem gastar tempo, né? Então, espero que tenha esclarecido para vocês muitas coisas. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas no IGTV, caso você queira rever, encaminhar para as pessoas. E não prometo que vai subir no YouTube, mas se subir eu aviso por aqui. E no domingo, 9 horas da manhã, a nossa live Tire a Vara do Trono da Disciplina e Coloque o Espírito Santo. Eu espero você para nossa última live sobre disciplina do ponto de vista bíblico. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Um beijo muito grande. Até mais.